Oi galera, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Deus venha estar com todos nós. E hoje, pessoal, a gente está aqui na parte 4 da leitura de Provérbios, no capítulo 13, versículo 16 ao 20, na nossa penúltima parte da leitura de Provérbios. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com a oração, vamos começar falando com Deus. Então onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, se conectar com Deus, se você tá em um lugar, tá dirigindo, tá fazendo qualquer coisa que você não pode fechar os seus olhos, se conecte com Deus em mente, em pensamento, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma vez ter a oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, podendo falar da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por falar ao meu coração. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por estar mais uma vez aqui. Pai, a ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor, que até quando a gente esteja indo a glória contigo, a gente continue louvando, louvando, louvando e cantando santo, santo, santo é o Senhor. Porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu, meu Pai. Senhor, eu oro para que no devocional de hoje o Senhor fale grandes coisas no nosso coração. Que não sejam as minhas palavras, meu Pai, mas que venham ser as suas palavras, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Muito obrigado, Pai. Amém. Então, pessoal, vamos começar aí com Provérbios, no capítulo 13, no versículo 16, que vai dizer assim, ó. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então aqui o título é Os Prudentes e os Insensatos. Aqui vai dizer assim, ó. Uma pessoa que é prudente é alguém que possui sabedoria que somente Deus pode nos dar. Em nossa vida é muito importante termos tanto conhecimento como a sabedoria. E há uma diferença entre esses dois. Conhecimento é quando eu tenho informação de algo, já a sabedoria é quando eu pratico aquilo que foi informado. O tolo age sem conhecimento e sem sabedoria, e com insensatez, com falta de sensibilidade à voz do Senhor. Devemos buscar a sabedoria que vem do alto, que somente Deus pode nos dar. Em Provérbios 1:7 diz que o temor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus não significa ter medo dele, mas sim respeitar ao Senhor, obedecendo seus mandamentos, humildemente e também com arrependimento daquilo que não agrada a Deus. Então, pessoal, a gente vê aí um pouquinho sobre as pessoas que são prudentes e as pessoas que são sábias. Como a gente falou, as pessoas prudentes são aquelas pessoas que têm sabedoria. E a gente vê que há sim uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, conhecimento é quando eu sei de alguma coisa. Isso bem legal, é um exemplo do metrô. Que é tipo assim, ó. Tenho que ir no metrô, por exemplo. Eu tenho que ir no metrô Shopping Tatuapé. Eu quero ir no Shopping Tatuapé. E eu não sei pra onde eu tenho que ir. E eu tô no metrô Corinthians Itaquera, eu não sei como eu posso ir pro Shopping Tatuapé. Eu passo informação pra alguém, aí essa pessoa me fala, olha, você pode ir tanto na CPTM quanto no metrô pra Tatuapé. E aí eu tenho conhecimento de como chegar no Tatuapé. Agora, eu só tenho a sabedoria quando eu escolho praticar isso que eu sei. Então, por exemplo, eu sou sábia em chegar no metrô Tatuapé. Então, eu sei como chegar lá, porque eu já fui lá. Então, quando eu conheço, eu ainda não coloquei isso em prática na minha vida. Mas quando eu sou uma pessoa sábia, eu ponho aquilo que eu sei em prática, entendeu? Então, uma pessoa prudente é o quê? Uma pessoa que age com sabedoria. Porém, não é uma sabedoria humana. É aquela sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que somente Deus pode dar. E na palavra de Deus vai dizer em Provérbios 1:7 que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o que é temor? Temor não significa ter medo de Deus, mas significa respeitar o Senhor, obedecendo os mandamentos dele, aquilo que é da vontade do Senhor. Então, quando eu sou uma pessoa temente ao Senhor, logo, é
a sabedoria vai ser gerada. Então, basta pedir ao Senhor, sabe? Porque Deus, ele te dá sabedoria quando você pede a Ele. Então, basta pedir ao Senhor para que você venha ser uma pessoa sábia. E pedir no nome de Jesus, porque na palavra de Deus diz que tudo quanto pedires, no nome de Jesus, Ele fará. Então, pessoal, aqui também vai dizer que o tolo, ele age sem conhecimento e sem sabedoria e com insensatez. O que é insensatez? Insensatez é quando eu tenho uma falta de sensibilidade à voz do Senhor. Quando eu não sou sensível à voz do Espírito Santo, eu sou uma pessoa insensata. Muitas vezes, o Espírito Santo, ele tá falando conosco o tempo todo, porém muitas vezes nós escolhemos ignorar a voz dele. Então, vamos pro próximo, que a gente vai estar falando um pouquinho mais dessa parte de sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. O tolo, ele vai expor a sua insensatez, então vamos lá. É muito importante sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, pois ele está falando conosco em todo o tempo, como vemos no livro de Atos, que os apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo. Então, pessoal, a gente pode ver que, muitas vezes, eu creio que todos nós que somos cristãos, desejamos ouvir a voz do Senhor. Porém, uma coisa é que Deus, ele tá falando com a gente o tempo todo. E nisso que ele tá falando com a gente o tempo todo, muitas vezes, as distrações do dia a dia, muitas vezes, nós mesmos decidimos ignorar a voz dele. Quando a gente escolhe passar muito tempo nas redes sociais, a gente acaba consumindo muito conteúdo. E isso, quando a gente passa muito tempo fazendo alguma coisa, a gente acaba se enchendo disso. Então, quando eu passo muito tempo no Instagram, dependendo do conteúdo, eu vou ficar cheia desse conteúdo. Então, imagina, o Instagram acaba muitas vezes sendo um conteúdo em que a gente vê a vida das pessoas, e muitas vezes a gente acaba vendo a vida das pessoas que é perfeita. A pessoa parece que quando posta uma foto não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. E às vezes a gente acaba ficando se comparando, só que não de forma saudável. E aí, essa pode ser uma distração, porque a gente se enche disso, a gente se enche do que dessas comparações. Mas também da mesma forma quando eu tô lendo a Bíblia, tô buscando ao Senhor, e quando eu passo, dedico tempo de qualidade com o Senhor da minha vida, quando eu dedico tempo de qualidade do meu dia com o Senhor, eu tô me enchendo da palavra dele. E nisso que eu me encho da palavra do Senhor, isso não se torna uma distração. Isso, na verdade, se torna algo que é maravilhoso. Então, hoje se questione. Será que eu tô tendo muitas distrações? Será que são elas que estão me impedindo de ouvir a voz do Senhor? Algum tempo atrás, o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Porque como há algum tempo atrás eu tava de férias, e muitas vezes eu acabava não tendo muita coisa para fazer, e ficava no celular, e quando eu ia olhar o bem-estar digital, tinha 10 horas no celular, tinha várias horas. E aí o Senhor começou a me incomodar a respeito disso. E porque muitas vezes eu ficava no meu coração, Senhor, eu não tô conseguindo ouvir a tua voz, não tô conseguindo ouvir a tua voz. Mas o Espírito Santo me mostrou que não era ele que estava sem falar comigo, mas era eu que estava me enchendo de distrações que me impediam de ouvir a voz do Senhor. Hoje em dia temos tantas distrações que não deixam com que consigamos ouvir a voz do Senhor, mesmo sabendo que ele está falando conosco o tempo todo. Então é muito importante começarmos a ler a Bíblia, pois ela é a primeira forma que o Senhor fala conosco. Quando o Espírito Santo fala o nosso pensamento, ele fala o nosso espírito. E a primeira forma pela qual o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, o Senhor vai falar conosco, é através da sua palavra. Uma vez eu vi um vídeo que, se eu não me engano, 14 minutos é 1% do nosso dia, algo assim do tipo. E eu me lembro que no vídeo a gente foi convidado a refletir, será que a gente está tirando 1% do nosso dia para o Senhor? Muitas vezes a gente vai lá nos cultos de domingo, na missa ao domingo, o que quer que seja, mas muitas vezes quando a gente vai adorar a Deus,
Muitas vezes a gente só vai na igreja aos domingos, a gente só vai à igreja uma vez por semana, 2 vezes, sabe identificar a voz do Espírito Santo. Mas conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo que o Senhor vai falando conosco e também é uma questão de aprendizado. Todos os dias o Senhor ele vai nos ensinando a ouvir a voz dele e a saber qual é a voz dele dentro do nosso coração. A voz do Senhor dentro do nosso coração, ela é mansa, ela é suave dentro do nosso pensamento. E quando o Senhor ele fala ao nosso pensamento, ele fala ao nosso espírito. E o espírito transmite ao pensamento. Então, a voz do Senhor ela é uma voz mansa, uma voz suave no nosso pensamento. E a voz de Deus jamais vai se contrariar à palavra. O jejum ele também nos ajuda a sermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, pessoal, o jejum é uma ferramenta poderosa para que a gente venha a ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, a gente nunca deve ignorar a voz do Espírito Santo, porque ele está todo instante falando ao nosso coração. Beleza, galera? Então, agora vamos para o versículo 17. Então, vamos lá. No versículo 17 do capítulo 13 de Provérbios vai dizer assim, ó. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Então, pessoal, o mensageiro ímpio é aquele que é o mensageiro da mentira. E é muito importante estarmos atentos à palavra de Deus. Jesus ele já tinha nos avisado, pessoal, que nos últimos tempos virão falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Já um enviado digno de confiança é aquele que espalha a verdade, que é a palavra do Senhor, que pode trazer a cura à nossa vida emocional, física, espiritual. Somente a palavra do Senhor pode trazer cura para nossas vidas, pois ela é luz para os nossos olhos. Então, pessoal, muitas vezes, agora são os últimos tempos. Todos os sinais que está escrito na Bíblia estão se cumprindo. E também Jesus ele já havia nos avisado que nos últimos tempos viriam falsos profetas, que se possível enganariam até os escolhidos. Por isso, galera, é muito importante a gente estar atento à palavra do Senhor, porque muitas vezes a pessoa ali pode te enganar com uma mentira que não provém de Deus. Então esteja atento ao que diz a palavra do Senhor, porque agora que a gente está vivendo os últimos tempos aqui nessa terra, já está surgindo vários falsos profetas. Então, esteja atento à palavra de Deus. Galera, Jesus, ele nos traz a cura. E Jesus, ele é a cura. Então, quando a gente espalha a verdade que é Jesus, Jesus disse para nós, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus também nos disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, nisso que Jesus falou isso pra gente, a gente deve ter em mente que um enviado digno de confiança é aquele que vai levar a palavra de Deus. E o Senhor nos chama para levarmos a palavra dele. Deus nos deu uma grande missão, um grande mandamento, que é esse daqui, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E será que a gente está pregando o evangelho a toda criatura? Tantos meios que o Senhor nos dá hoje para pregar o evangelho através das redes sociais, da internet, de várias formas, sabe? Então o desejo do Senhor é que almas e almas venham ser alcançadas, para que vidas e vidas venham ser salvas por Cristo. Então muitas vezes as pessoas não conhecem Jesus, muitas vezes o que a pessoa precisa é ouvir a verdade, que é Jesus, ouvir sobre a palavra de Deus. Então o Senhor ele tem um grande desejo de nos usar para a glória dele. Então, pessoal, o enviado digno de confiança é aquele que traz cura. Ele traz cura ao nosso emocional, à nossa vida também física e espiritual. Mas olha, o enviado digno de confiança, ele traz a cura. Porque ele traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz a cura para a gente. E somente a palavra do Senhor pode trazer cura. Por quê? Porque ela é luz para os nossos olhos. Então, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente caminha em trevas. Mas Jesus, ele é a luz. Amém? No versículo 18 vai dizer assim, ó. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então aqui vai falar um pouquinho sobre Deus, o Pai de amor, né? Muitas vezes cometemos erros e
alguém que convive conosco nos corrige. Eles nos corrigem, pois sabem que lá na frente não quer que a gente se dê mal. E Deus também é assim conosco. Ele nos ama muito e não quer que fiquemos longe dele, pois o pecado nos separa dele e ele não quer que fiquemos longe dele. Então, pessoal, Deus, ele é um pai de amor. E imagina, você é filho e você também quer pai, ou você também você que é responsável, que cuida de alguma criança. Muitas vezes quando a criança faz alguma coisa de errado, você sempre vai corrigir ela. Por quê? Porque é pro bem dela, né? Então da mesma forma é o Senhor conosco. Muitas vezes a gente vai estar fazendo coisas que não vão estar agradando a Ele. E aí Ele vai e nos corrige. Por quê? Porque Ele não quer ver a gente longe dele. Porque o pecado nos separa do Senhor. Por isso, todas as vezes que o Senhor falar uma palavra ao seu coração, muitas vezes Deus fala conosco e às vezes a gente não gosta muitas vezes da palavra, porque às vezes é uma palavra de confronto. Porém, essa palavra de confronto é porque Deus, ele te ama muito. Vocês que se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E também no mesmo capítulo, em Hebreus 12, no versículo 10 ao 11, vai dizer assim, ó. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então também é muito importante, galera, a disciplina do Senhor. Tudo aquilo que Deus fala no nosso coração é super, super importante. Então em Provérbios 13:19 vai falar assim, ó. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Então vamos lá. O anseio é um grande desejo por algo ou alguém, e quando o nosso anseio é satisfeito, agrada a nossa alma. Mas devemos estar atentos, pois nem todo anseio vem de Deus. Muitas vezes nosso anseio tem sido pelo mal. O mal nos afasta do Senhor. Os desejos da nossa alma podem não ser os mesmos desejos do Senhor para nós e acabamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, galera, é uma frase que a gente vai ouvir muito, porém essa frase não provém de Deus e sim do mundo, que é assim, ó. Siga seus sentimentos, siga seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E também, se a gente for de acordo com os nossos sentimentos, muitas vezes a gente não vai estar no caminho do Senhor, pois nem muitas vezes não é todos os dias que a gente sente vontade de estar aqui no nosso lugar secreto com Deus. E o anseio é algo que a nossa alma deseja muito, que nós desejamos muito. E a nossa alma é a sede das nossas emoções. E por isso, nós devemos tomar cuidado com o nosso anseio, porque muitas vezes o nosso anseio tem sido pelo pecado, pelo mal. E nós, como filhos de Deus, não devemos amar o pecado. Nós, como filhos de Deus, devemos odiar tudo aquilo que Deus odeia e amar tudo aquilo que Deus ama. E muitas vezes a gente está amando o pecado, fazendo a vontade que não é de Deus. Por isso a gente tem que estar muito atento a isso e buscar o arrependimento que vem do Senhor. Então não é fácil a gente mudar o anseio. Porém, em Lucas 1:37 fala que nada é impossível para Deus. Pode parecer difícil para o homem, pode parecer até mesmo impossível para o homem, mas nada é impossível para o Senhor. Então, com a ajuda do Senhor, a gente consegue mudar um anseio, consegue mudar um desejo, sabe? Porque a cada dia, quando a gente busca o Senhor, muitas vezes a gente não vai ter vontade de buscar Ele, sabe? Mas quando a gente vai sem ali ser da nossa vontade, a gente vai. E a cada dia a gente deve orar e falar ao Senhor: Pai, me ajuda a te conhecer mais. Revela a mim quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, quem Tu és, me revela, Pai, a cada dia o Seu amor por mim, que já foi se manifestado através de Jesus. A gente deve orar pedindo ao Senhor para que a gente venha conhecer mais dele. Porque quando a gente conhece mais o Senhor, a gente passa a amar mais a Ele. Então, quando a gente ama mais o Senhor, a gente tem mais prazer em estar com Ele. Por isso que a gente tem que buscar prazer nas coisas que vêm de Deus. Porque quando a gente busca esse prazer que vem do Senhor, esse desejo
é mudado, sabe? A gente vê, por exemplo, quando a gente comete o pecado da pornografia, a gente vê e fala, nossa, eu prefiro estar aqui com o Senhor do que pecado, que cometer esse pecado. Então é isso, sabe, galera? A gente buscar o Senhor, amar Ele sobre todas as coisas, até que os nossos pecados, até que a gente não sente mais desejo pelos nossos pecados, por aquilo que nos afastava do Senhor. Então, todos os dias o Espírito Santo anseia por nós. Então, a gente sempre deve se lembrar disso. Ele anseia por nós. Ele nos ama imensamente. E muitas vezes no nosso dia a dia, falamos que vamos ler a Bíblia e antes mesmo de você chegar no seu secreto com o Senhor, o Espírito Santo está à sua espera, almejando pela sua chegada. Lembre-se disso, ele te ama e quer te mostrar que o amor que ele tem por você não é um amor vazio, mas o amor é um grande, infinito amor. Então, o Senhor anseia por você, o Espírito Santo de Deus, ele te ama tanto, 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 tanto. Ele anseia por você e você está junto com ele no lugar secreto. E muitas vezes a gente tem negligenciado isso. Não negligencie isso, mas tire esse momento do seu dia para estar com o Senhor. Sobre as companhias, em Provérbios 13, versículo 20, diz assim, ó. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, aqui vai dizer assim, algumas pessoas podem acabar afetando a nossa vida, tanto em coisas boas ou ruins. Em 1 Coríntios 15, 33 diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, galera, a gente tem que estar atento com quem a gente tem andado. Será que as pessoas que nós temos andado, elas têm nos afastado do Senhor ou nos trazido mais perto dele? Então, os amigos sábios, eles podem ter um impacto muito positivo na sua vida, incentivando a ter boas escolhas. Enquanto os amigos tolos podem incentivar a tomar decisões erradas, que podem causar problemas na vida da pessoa. Então, tanto os amigos sábios, tanto os amigos tolos, podem causar impactos na sua vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, em meio a essa situação, é muito importante perguntar ao Senhor o que devemos fazer em meio a essa situação. Algumas vezes o Senhor vai nos pedir para renunciar a algumas amizades ou permanecer. Jamais deixe de orar para seus amigos e falar de Jesus para eles. Então, galera, muitas vezes a gente não sabe o que faz. A gente está caminhando com o Senhor, porém a gente vê que aquela pessoa acaba nos afastando dele. A primeira coisa, galera, é a gente orar. É a gente falar, Senhor, faça a tua vontade. Eu oro pela vida de tal pessoa. Eu oro para que o Senhor faça a tua vontade, Pai, para que ela venha conhecer a ti, para que o Senhor venha se revelar na vida dela. E também, a gente também deve orar para que o Senhor venha nos revelar. Venha revelar essa pessoa, quem que ele é. A gente não deve desejar o mal a ela, mas a gente deve desejar aquilo que agrada ao Senhor. Porque nós somos, muitas vezes, nós somos pecadores, né? Nós cometemos pecados. Porém, Deus, ele não nos deseja o mal. E Deus fala para o seu povo em Jeremias que ele conhece os planos dele para o seu povo. Não é pensamento de mal, mas é pensamento de fazer eles prosperarem. Então, o pensamento do Senhor para nós não é um pensamento de mal, mas é um pensamento de nos fazer prosperar. Então, pessoal, por isso também é muito importante a gente estar atento ao fazer o Senhor, porque muitas vezes ele vai nos pedir para renunciar a algumas amizades, para deixar algumas amizades. Então, renuncie isso por amor de Jesus. Porque se isso te separa dele, muitas vezes tem que se tornar uma renúncia na sua vida. Porém, jamais deixe de pedir a orientação do Senhor, porque ele sempre tem alguma coisa para te dizer. Bom, pessoal, foi esse o devocional de hoje. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela palavra de hoje. Então, se conecte com Deus aí, vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por mais um devocional. Muito obrigado. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude, Pai, a estar nesse lugar secreto contigo todos os dias, Espírito Santo. E que o Senhor venha se revelar a nós, que a cada dia a gente venha conhecer mais a Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus abençoe, galera. Muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Que a paz de Deus seja com todos vocês. Um beijo e até o próximo devocional. Fique com Deus. Tchau, tchau.